O Inter tem um verdadeiro confronto de gigantes nessa quarta. Afinal, enfrenta amanhã no estádio Beira-Rio um dos favoritos ao título, eu diria inclusive junto ao Internacional, Palmeiras. Só que no final de semana tem clássico Grenal e sempre em véspera de Grenal o Inter costuma poupar alguns jogadores. Mas será que diante dessa equipe qualificadíssima que é o Palmeiras, o Inter ainda pode poupar alguns dos seus principais atletas, pensando no clássico Grenal? E também para essa partida de amanhã tem duas preocupações e uma baita notícia: um possível retorno que vai trazer alento para o torcedor colorado. Mas antes, deixa eu falar rapidinho contigo, homem que tá me acompanhando, que o corpo já não é mais o mesmo, a cabeça já não é mais a mesma, os anos passam, o organismo já perde aquela sua juventude, aquela sua vitalidade. A boa notícia é que para tudo isso tem solução. Independente do teu problema, a Linha Ativo tá aí para te ajudar. Tu tá com problema entre quatro paredes, a intimidade já não tá mais funcionando, não tem mais aquele fogo no relacionamento? O Ativo Ultra te ajuda com isso. Mas se o teu problema é falta de ânimo, tá sempre cansado, a cabeça não tá mais funcionando direito no trabalho ou até em casa, o Ativo Gladiador tá aí pra te ajudar. Agora, se o teu problema for nas articulações, tá sempre com dores, tem o Ativo Condro. E agora, se a tua esposa, a tua namorada tá sem vitalidade, também tá sempre sentindo cansada, tem produto para ela também. O Ativo Femme é feito com componentes 100% naturais, pensando também na saúde da mulher. Então, independente de qual seja o teu problema, ele tem solução. A Linha Ativo tem uma solução para lá de especial para ti. Então chama eles através do link que tá no comentário fixado desse vídeo e começa a mudar a tua vida, a tua realidade a partir de hoje. O Inter tem amanhã o verdadeiro jogo de 6 pontos, como a gente fala no meio do futebol. Afinal, se realmente pensa em ser campeão brasileiro, se realmente almeja ganhar essa taça, que não levanta há mais de 40 anos, tem que vencer, jogando em casa, nos seus domínios, os concorrentes diretos ao título. E é inegável, o Palmeiras é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Não só do Brasileirão, mas de todas as competições que disputa. Afinal, tem um grande elenco e tem um grande treinador. Então é uma partida importantíssima para a ambição colorada no Campeonato Brasileiro. Só que tem um detalhe: tem Grenal no final de semana. E o Grenal no Rio Grande do Sul é um campeonato à parte. Não à toa, geralmente, tanto o Inter quanto o Grêmio acabam poupando alguns jogadores antes dos clássicos, para não correr riscos, para ter força máxima para enfrentar o principal rival. Mas diante desse cenário, será que realmente tem alguma chance de o Internacional poupar alguns de seus titulares nesse confronto contra o Palmeiras? Até porque depois do Grenal, tem Copa Libertadores da América, tem jogo importante contra o Nacional do Uruguai. Bom, eu conversei com algumas pessoas do dia a dia do Internacional, algumas pessoas do clube, e o que me foi informado foi o seguinte: que o Inter não planeja poupar nenhum jogador amanhã diante do Palmeiras, justamente por se tratar de um confronto direto. E até por isso o Roger optou por poupar grande parte dos titulares contra o Fortaleza. Para agora, nestes confrontos que o Inter vai ter em Porto Alegre, porque vai ter 5 jogos consecutivos em Porto Alegre, não vai precisar viajar, poder utilizar força máxima. Então não há chance de o Internacional poupar jogadores contra o Palmeiras pensando no clássico Grenal. Vai ser força máxima justamente por se tratar de um concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que o Inter já deixou claro diversas vezes que é um sonho, que a torcida almeja e que o Inter nos últimos tempos esteve tão perto algumas vezes de conquistar e acabou não conquistando. Então amanhã, força máxima contra o time de Abel Ferreira. E esse confronto entre Inter e Palmeiras nessa quarta-feira traz duas preocupações para o técnico Roger Machado. A primeira delas
é com o atacante Wesley. O Wesley não treinou hoje, não esteve junto com o restante do elenco. É uma preocupação. O Inter não informou um motivo para isso, mas é fato. Ele não esteve junto com o restante do elenco neste treino antes desta partida tão importante contra o Palmeiras. Lembrando, falando de pontas, o Inter já não vai poder contar com o Carboneiro, que se lesionou na partida contra o Fortaleza. E a outra preocupação é com o atacante Vitinho. Não para essa partida, mas pensando no clássico Grenal do final de semana. Isso porque, repito, o Inter já não pode contar com o Carboneiro. E o seu substituto natural é justamente o Vitinho. Só que o Vitinho é o único jogador do Internacional que tá pendurado. Se levar mais um cartão, tá fora do clássico do final de semana. Então o Inter corre o risco, dependendo do que acontecer nessa partida contra o Palmeiras, de jogar o clássico Grenal sem Carboneiro e sem Vitinho. Então uma preocupação extra, e que inclusive vai exigir mais psicológico do atacante do Internacional, de daqui a pouco não cair numa pilha errada, numa provocação durante a partida e acabar prejudicando o Inter para um clássico que acontece no final de semana. Mas ao mesmo tempo, se há essas duas preocupações, nós também temos uma possível boa notícia. Isso porque, como eu informei ainda na semana passada, o zagueiro Victor Gabriel já havia voltado a treinar. Na semana passada estava correndo na volta do campo, estava recuperando a sua forma física nessa reta final de recuperação. E eu falei naquele vídeo, se tu assistiu, tu deve te lembrar, que o Inter estava trabalhando com a hipótese de contar com o Victor Gabriel já nessa partida tão importante contra o Palmeiras. A tendência é de que o zagueiro esteja à disposição no clássico Grenal, mas há a possibilidade de Victor Gabriel já aparecer como surpresa, talvez no banco de reservas, para esse confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Mas mais certo, quase 100% que ele vai estar disponível como titular para o clássico Grenal do final de semana. Pode aparecer no banco nessa partida contra o Palmeiras, ficar à disposição, mas estar bem realmente para começar como titular no clássico Grenal, no clássico do final de semana. E agora chegou aquela hora bacana da gente trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu já quero saber o teu palpite. O que tu espera do Inter de Roger Machado para esse confronto tão importante, tão difícil? Essa pedreira que é o Palmeiras de Abel Ferreira. O que tu espera de desempenho do Inter? Tu acha que o Inter vai com tudo para cima? Ou vai fazer um jogo mais estudado, mais equilibrado? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E eu também quero te convidar a se tornar membro aqui do canal. Tem plano a partir de 8 pilinha por mês, não vai pesar no teu bolso, tu vai ter acesso a uma série de benefícios e literalmente vai estar financiando esse canal, vai estar ajudando também financeiramente o meu trabalho, um trabalho colorado, 100% independente. E então, se não vai te fazer falta, se não vai te apertar, clica no botão aqui embaixo, seja membro e conhece os planos. Tem um plano de 8 pilinha e tem um plano um pouco maior de R$15 e qualquer um dos dois tu vai me ajudar demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!